Olá, boa tarde. Uma ótima semana para todos. Cadê os passageiros últimos? Tome assento. O trem já vai zarpar. Da estação daqui de General Potiguara, no centro da aldeota, o trem bala. Vamos, Zé Radeiro. Entre os vagões, vão fechar. Fechou o vagão. Partiu o trem bala. Deu empate. O clássico rei de sábado passado, 1º do ano de 2017. Copa do Nordeste. O jogo foi fraco, o jogo foi ruim, o jogo foi morno, o jogo foi pra P. Daqui a pouco, os analistas do Trembala vão emitir opinião. O resultado não foi satisfatório para nenhum dos dois. Por quê? Porque ambos perderam a liderança dos seus grupos. O Ceará perdeu a liderança do grupo A, não é mais o líder. O líder é o Bahia, 7 pontos ganhos. O segundo colocado é o CRB, também com 7. O Ceará desceu, saiu da primeira para a terceira posição. E o Fortaleza, que estava de flosor até sábado, depois do jogo contra o Ceará, perdeu também a liderança, que é o novo líder, o ABC. O ABC de Natal. Mesmo número de pontos Fortaleza, mesmo número de pontos, 8. Fortaleza é o segundo, mas o ABC tem um saldo de gols melhor. Não significa, não confunda, pelo amor de Deus, liderança com invencibilidade. Ceará e Fortaleza continuam invictos, porém não são mais líderes. Começando por você, alô, bom de bola. Olha, tá começando a análise das feras. Bom de bola, o jogo foi ruim, o jogo foi fraco, o jogo foi morno. Opina, bom de bola. Bom dia para você, Sérgio. Bom dia, Germana, Oswaldo Azim, aos passageiros do Trembala. Foi um jogo nota 7. Todo mundo quer gols. Em clássico, clássico não tem gols, o jogo não presta. Mas foi um jogo regular, foi um jogo nota 7, um jogo equilibrado. No primeiro tempo foi melhor o Fortaleza, teve 2 bolas passando na frente do goleiro, na frente também do atacante do Fortaleza, que não soube aproveitar o Wellington Paulista, bolas cruzadas do lado esquerdo do ataque pelo Carlinhos. E no segundo tempo o Ceará foi melhor. E o grande nome do segundo tempo, no grande nome do jogo, foi o Felipe Alves. O jogo equilibrado, a gente viu no time do Ceará, os jogadores ainda não estão no melhor de sua forma física. O Vina voltou, não apresentou um bom futebol, mas é sempre o Vina que o torcedor conhece. A estreia do jogador Mendonça, a gente viu que é um jogador que tem uma técnica, mas só que também falta ritmo de jogo. Do lado do Fortaleza, sumido o Robson, que a gente sempre pedia a ele aqui no Trembala. Robson tem que ser titular. Foi sumido, quase que fazia um gol contra, chutou a bola. Aliás, o lance mais bonito foi o lance do Robson, que bateu na trave. E no setor de meio campo, Ederson firme ao lado do Matheus Jussa. É o Fortaleza, um time em formação. O Ceará melhor um pouquinho na parte física, e o Fortaleza caiu nesse quesito no segundo tempo. Passa adiante. Saiam da frente, aumenta o volume da televisão, se aproxima da tela. A fera vem aí, a bela da tarde. Antes de eu lhe perguntar, o ouvinte, passageiro, pode interagir conosco. Qual é a pergunta do Twitter de hoje? Fala, Germana! Oi, Sérgio, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, aos nossos companheiros aqui, Renilson e Azim. Pois é, então a gente já começa o programa avisando que quem quiser participar aqui ao longo da programação, manda aí a sua mensagem no @TrembalaTVC pelo Twitter. A gente já está com o Twitter aqui aberto e ao longo da programação a gente traz a sua participação. Mas a gente quer mais de você, passageiro, torcedor, aqui dentro do nosso programa. Então, se você tem alguma reclamação, quer soltar o verbo, está precisando mesmo desabafar com alguém do seu time, manda aí a mensagem, manda um vídeo
de até 30 segundos, no máximo 1 minuto. Manda esse vídeo para a gente no 984395005, que é o nosso WhatsApp. Eu não sei se os meninos conseguem colocar aqui na barra, mas enfim, manda mensagens aqui, manda o vídeo aqui para o nosso WhatsApp. E a gente tem uma pergunta para lançar aqui para você. Quem, na sua opinião, não rendeu nada no Clássico Rei? Poderia ter rendido mais? Era uma aposta? É aquilo que o torcedor estava querendo ver, mas que nesse Clássico Rei não apresentou esse futebol. Então, manda também o seu vídeo com essa participação. Você diz o seu nome, de onde você está falando. Manda aí a sua participação também por vídeo de até 30 segundos no nosso WhatsApp no 984395005. Bom, sobre a partida, concordo plenamente com o Renilson. Foi um jogo mais ou menos, né? Não foi um jogo bom, porque o primeiro tempo ali, vendo as equipes ainda tentando se encontrar em campo, o Fortaleza, de fato, teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. O Wellington Paulista desperdiçou 2 grandes chances porque chegou atrasado. E no segundo tempo, o Ceará teve melhores oportunidades. E o Felipe Alves, como bem disse, e o Renilson foi, de fato, o grande nome do segundo tempo. Que joia rara! E a gente vai falar aqui ao longo do nosso programa sobre o desempenho, né, dos personagens de Fortaleza e de Ceará durante essa partida. Olha aí, meu Ceará, Oswaldo, assim, é a fera no ar. Olha aí, rapaz, o campeão voltou para a televisão. Oswaldo Azim, aquele que manda recado direto, mala direto, implacável, como diz o maquinista Mó. Ou assim, claro, faltou gols. E além de gols, o que é que faltou ao clássico para ser um jogo emocionante, como todos esperavam? Assim, a fera no ar. Boa tarde. Boa tarde, passageiro do Trem Bala, torcida amiga, meu abraço. Olha, chamar aquilo ali que eu vi de Clássico Rei está longe. Está longe. Na realidade mesmo, de fato, do jogo, apenas 5 minutos. Os 5 minutos iniciais, tanto para o Fortaleza como para o Ceará. E acabou o papo, não houve mais nada. Foi um jogo sem emoção, sem vibração. E futebol, o futebol tem que ser atrativo. Principalmente o tal chamado Clássico Rei. Eu não gostei da apresentação, não gostei dos treinadores, não gostei. Quer ver uma coisa? A escalação do Ceará foi o mesmo time do ano passado. O mesmo time. Ele só tirou o Lima e colocou o Mendonça. Pronto. Foi tudo igual. Não mudou nada. O que é que o Guto está fazendo no Ceará? Teve uma semana. As contratações boas que chegaram. Departamento, estrutura, tem tudo o Ceará, rapaz. Aí me vem com o mesmo time. O mesmo time. Aí eu fiquei pensando, sabe? Aí eu olho para o outro lado, o Fortaleza. Cadê o Guedes? Teve medo de estrear? Porque o Guedes foi a primeira contratação que o Fortaleza fez. Aí o Anderson Moreira faz o Pablo de vítima. Coloca o rapaz na lateral e não rendeu nada, nem marcou, nem apoiou, não jogou nada. O destaque mesmo do jogo, para mim, foi pelo lado do Ceará, o Otávio, o Luiz Otávio. Olha que eu não gosto dele não, mas ele fez uma grande partida, o Luiz Otávio. E o lado do goleiro do Fortaleza, que não é nenhuma novidade, o Felipe Alves. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês, presidentes, vocês se esqueceram de contratar treinadores. Vocês ficam pegando essa corda, entendeu? Porque muita gente acha, não, o Guto é bacana e tal, conquistou isso. Não conquistou nada. Não conquistou nenhum time para jogar. A mesma coisa é o Anderson. O que foi que o Fortaleza evoluiu? Em nada. Em nada, não evoluiu em nada. O Ceará cresceu no segundo tempo? Não é que o Ceará cresceu, não. É que o Fortaleza não jogou, caiu. Esse é que é o problema. Essa é que é a análise que deve ser feita com mais precaução.
Para chamar de Clássico Rei, meu amigo, aquele jogo tá longe. Para mim, é 5. Passa adiante. Começou! Quente 2 fervendo, trem bala! Conosco, a Rádio AM do Povo 1010 e o trem hoje vai dar o seu primeiro giro pelo mundo. Voltamos já já. Não desliga, não vá ver sangue, homem de Deus. Voltamos já. Bom, e o Clássico Rei, hein? Deu o clichê de sempre, um empate sem gols, que mostrou que as equipes ainda têm muito a melhorar. Claro que tem muito a melhorar. Afinal de contas, o ano de 2021 está começando agora, o Fortaleza está em formação, o Ceará foi a primeira vez que ele colocou o time desenhado no momento como titular, mas não vai ser esse o time titular. Esse foi o time que o Ceará vai colocar com outras peças entrando, Gabriel Dias, Messias, zagueiro, para a Sul-Americana. Mas, no momento, o diagnóstico que a gente faz é de que eles precisam muito ainda a melhorarem. E Germana Pinheiro, sempre ela, traz mais informações sobre o Clássico Rei de sábado. Primeiro Clássico Rei de 2021, jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, valendo liderança de grupos e, claro, mais importante que qualquer outra partida. O clássico tem peso, né? Tem obrigação e neste, apesar de ser ainda fase de grupos, teve a emoção típica desse encontro. Deu o equilíbrio de chances, de camisas, de resultado. No primeiro tempo, o Wellington Paulista chegou atrasado 2 vezes. Steven Mendonça encontrou o Felipe Alves pela frente. Já no segundo tempo, o Ceará foi no 10 contra 1. Um time quase todo contra apenas o defensor tricolor. E bastava. O alvinegro teve boas chances, podia ter aberto o placar. Richard também levou alguns sustos e, no final das contas, alívio. Empate sem gols no Clássico Rei é aquele velho respiro dos torcedores de que, dos males, o menor. Acho que a gente teve um domínio do primeiro tempo, com as melhores oportunidades. Acho que o segundo tempo, né, o Ceará cresceu, né, na proposta que eles têm de jogo. Assim, tiveram chances boas também, mesmo a gente tendo outras, né, algumas outras assim de contra-ataque, algumas situações. A gente sabia que era um jogo bem complicado, principalmente pelo aspecto físico, né? Foi um jogo bastante difícil, bastante competitivo, né? Mas nós tivemos no segundo tempo um pouquinho mais de volume e um pouco mais de supremacia dentro da partida, mas não levamos. Bom de bola, tem um aspecto aqui a considerar. Você ouve o Guto falando, ouve o treinador do Fortaleza, sempre vê o jogo de outra maneira. Convenhamos, Fortaleza teve realmente mais domínio de bola, mais presença na área do Ceará no primeiro tempo. Agora, no segundo, eu não me lembro de nenhuma chance criada pelo Fortaleza, não. Um detalhe do jogo foi o Robson. Não que ele tenha dado uma de artilheiro, não que ele tenha assustado a defesa do Ceará, mas pela participação dele em 2 lances fundamentais. Primeiro, ele evitou o gol no chute, me parece, do lateral do Ceará, o Bruno Pachequi, que ele tirou de cabeça. Eu não sei se ele tirou de cabeça ou o goleirão Felipe Alves pegou. E a segunda, quando ele ia fazer o gol do Ceará, num chute, no tiro baixo, na trave do seu time. Sem se falar, evidentemente, o grande nome foi o Felipe Alves. Depois a gente fala sobre isso. Pela sua análise, qual das 2 opiniões é a mais correta? A do Enderson ou a do Guto? Olha, o Enderson Moreira está certo quando ele fala da parte física. O Fortaleza caiu na parte física no segundo tempo. E aí a gente tem que levar em consideração que o Fortaleza jogou no meio de semana lá em Porto Alegre, lá do outro lado do Brasil. O Ceará ficou treinando. Eu acho que o Fortaleza sentiu realmente o jogo do meio de semana. Os efeitos aconteceram no Clássico. Agora, com relação ao time do Fortaleza, o
Fortaleza apresentou os mesmos defeitos com relação ao setor de ataque. Porque às vezes o Fortaleza até chega ao ataque, mas na hora de finalizar, é péssima a finalização do Fortaleza. E isso aconteceu no Campeonato Brasileiro. E a gente falava aqui, o time tem medo de chegar na área, Fortaleza, quando chega ali nas proximidades da meia-lua, volta a bola para trás. Ontem até chegou, mas na hora de finalizar, o seu principal jogador, o Wellington Paulista, principal jogador de frente, não conseguiu aproveitar as duas oportunidades, não estava no lugar certo. A bola, passaram duas bolas na frente dele. Com relação ao Guto Ferreira, foi um jogo equilibrado, no meu entendimento. O Azinho dá uma nota 5, eu dou uma nota 7. O Ceará com alguns defeitos, principalmente na zaga. O Pablo foi lá. Para atacar ele é bom, para defender ele não é bom. Não é bom. As estreias a gente já falou, mas é começo de temporada. O Ceará está com um time ainda desajustado e o Anderson Moreira ainda não encontrou o time ideal do Fortaleza. Desajustado como, Renilson? Desajustado como? O senhor botou o mesmo time do ano passado, o time que vinha jogando. Mas ele só saiu o Lima e ele colocou o Mendoza. Pronto. Mas não é assim que funciona. Você pode até colocar... Não é assim que funciona. E como é que funciona? Não é o mesmo time. Não, você pode colocar o mesmo time. Mas só que o Ceará não estava usando o time principal. Esse time principal, alguns jogadores tiveram... O Vina entrou abaixo do Vina. Você pegar outros jogadores... Estão abaixo, porque esses jogadores estavam de folga. O time precisa entrosar. E você que está no meio do futebol sabe que não é assim. Não é assim que funciona. Como se o time jogou o ano todo de 2020 Mas estava de folga, os jogadores estavam de folga. Botou o mesmo time, ele colocou, escalou o mesmo time, ele escalou o mesmo time. Meu amigo. Que negócio de... Para se conhecer ainda? Não é se conhecer. Esses jogadores estavam de folga e o time vai pegar entrosamento de novo. Aquilo do ano passado é ano passado. 21 é outro ano. Então, da mesma forma que o Ceará ainda não está totalmente entrosado, o Fortaleza também. O Anderson Moreira está encontrando o time ideal do Fortaleza. Foi eu que escalou mais. Eu já falei aqui 1000 vezes. Ele não sabe escalar o Fortaleza. O Robson não é ponta. O Robson não joga pelas beiradas. O Robson é atacante. É tanto que quando ele chegou a bater aquele chute, é porque estava dentro da área, entendeu? Ele estava dentro da área e pensou que estava atacando para o lado do Ceará. Ele é atacante, meu amigo. Vou ter que discordar de você. O Robson não é atacante de área. Ele chegou no Fortaleza e disse o seguinte... Diária é por sua conta. Diária aí é por sua conta. Eu falei que ele é um atacante. Ele não joga pelas beiradas. Não joga. Ele disse o seguinte: eu não sou atacante de área, eu jogo pelos lados. Ele disse, não citou nem lados. Ele disse, eu jogo pelos flancos. Eu jogo pelos flancos, porque flancos hoje é ponta, não tem mais ponta. Então, ele não tem nem velocidade para jogar nas beiradas, ele não tem velocidade. Germano... do que ele. Vamos lá, Germano. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ou o Ceará troca de técnico, ou o Fortaleza também tem que trocar de técnico. São muito ruins. São todos dois de segunda série. Acabou a história. Não vai segurar, o Guto não vai segurar esse elenco e nem o Anderson vai segurar o elenco do Fortaleza. Um de cada vez. Eu concordo. Agora com o Guto eu não concordo. Vamos lá. Germano, Pinheiro, Robson. Não deu liga. E o Clebão, menino, de um lado o Wellington Paulista, do outro o Clebão, um brigando com a bola. O Wellington Paulista tem a grande virtude, entre aspas, só chega atrasado, rapaz. Rapaz, ele chega sempre 2 segundos, 3 segundos depois da bola, é incrível. Mas o Anderson não tira ele. Tira o David, tira o Romarinho, tira o Oswaldo. E o Clebão teve mais uma chance, está provado. Nem Clebão, nem Felipe Viseu vão dar conta do recado, Germana. Ensina, deve os dois ser barrados, pelo menos o Robson não bote mais, ou o Wellington Paulista precisa ser barrado ou não, Loura? Olha, eu estava assistindo ao jogo e eu, por vezes, me lembrei do Azinho durante a partida, sabe? Do tanto que a gente falou aqui na semana passada, que o Wellington Paulista não merecia estar entre os titulares, que deveria investir mais no Robson. Ele acabou utilizando as duas opções, né? O Anderson acabou utilizando as duas opções e eu fiquei pensando qual era a reflexão, o que era que o Azinho estava fazendo naquele momento.
naquelas 2 oportunidades ali do Wellington Paulista, que o Wellington Paulista chegou atrasado, mas que se ele chega, era gol certo, aquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus, o Azinho nesse momento deve estar com muita raiva. E do lado do Ceará, essa mesma observação que você tem a fazer. O Kleber, ele começou no Ceará ano passado muito bem, encheu os olhos, e isso fez muita gente achar que ele ia engrenar e que ia dar certo, e isso não aconteceu ao longo da temporada. Agora, a mesma coisa, né? O Ceará aposta no jogador, ele tem a oportunidade, mas ele não corresponde. O Kleber ainda é um jogador, né? Um atleta jovem, que ainda tem muito o que amadurecer. Existem situações dentro de campo que você percebe que ele está sendo, de fato, que falta experiência a ele. Claro, a gente torce sempre para que o atleta desenvolva e chegue naquele futebol que a gente aqui cobra tanto, né? Que a gente faz as análises e que a gente chama sempre a atenção, mas o fato é que o Kleber ainda não está rendendo. Eu, particularmente, gosto do futebol do Felipe Viseu, acho que o Azinho lá se vai mesmo, de novo, me chamar a atenção. Gosto do futebol do Felipe Viseu, acho que se tiver oportunidade, ele engrena e dá certo. Eu não vou lhe chamar a atenção, não, chamar a atenção do Guto. Aí é que está o erro dos técnicos, porque o cara tem 2 atacantes. Tem o Viseu e tinha um outro lá que foi contratado. Não coloca para jogar. Daí é que eu digo. Ele colocou o mesmo time, Sérgio. Ele colocou o mesmo time do Ceará. Ele só tirou o Lima e colocou o Mendonça. Pronto. Aí me vê o Renilson com essa mole, não sei o quê, entrosamento. Como é entrosar o quê? Que jogou o ano todo e vai entrosar onde mais? Bom, o melhor em campo foi disparadamente o goleiro Felipe Alves. Tricolor tem uma joia rara em seu elenco, mas isso todo mundo sabe, né? Não é de agora, é de muito tempo. E ele fez um partidaço. Ultrapassou a dor do luto, ficou com ele, mas assim mesmo, pegou tudo, às vezes já por fora, por cima, por baixo. Foi um grande nome. Mas detalhe que nos traz na atuação de Felipe Alves, o melhor em campo é ela, a Germana Pinheiro. Felipe Alves, um goleiro acima da média. E as qualidades do jogador são incontestáveis. Atento, eficiente e homem de gelo. Sim, esse título foi dado a ele ainda na era Rogério Ceni pela frieza com que conduz. E trata também as situações em que mais lhe é preciso concentração. No primeiro Clássico Rei do ano, ele foi o melhor jogador em campo pelo Fortaleza. Salvar? Bom, no primeiro tempo fez algumas boas defesas, mas na segunda etapa, se ele já era gigante, decidiu crescer mais ainda. Fechou completamente as 4 barras, podia quem quisesse tentar, nada passava ali. Fosse com as mãos, com os pés, com a inteligência. O arqueiro tricolor é, neste momento da temporada, a peça mais valiosa do sistema defensivo de Anderson Moreira. Não à toa o tricolor segue invicto e em 6 jogos levou apenas 1 gol. Já no Ceará, o grande destaque do alvineiro foi o meia atacante Steven Mendonça, que no sábado, mostrou a sua principal característica, que é a velocidade. Olha, naquele lance, aos 3 minutos, que ele deixou o Quinteiro pegando poeira, é como se ele tivesse chegado ao cemitério Parque da Paz e o Quinteiro viesse na Arena Castelão, correndo, não pegava nunca. Aí o grande Felipe Alves resolveu intervir. Enquanto teve em campo, Mendonça procurou o jogo, buscou a bola, esteve sempre insinuante no ataque do Ceará. Germana Pinheiro traz detalhes da exibição do colombiano. O colombiano Steven Mendonça, de 28 anos, estreou pelo Ceará diante do Fortaleza e deixou uma impressão positiva. Nos 81 minutos em que esteve em campo no Clássico Rei, não fosse o goleiro Felipe Alves, o novo camisa 10 do vovô poderia ter saído como o grande herói do primeiro confronto entre as equipes neste ano. Mendonça protagonizou dribles, arrancadas e constante movimentação. Não se escondeu e foi o jogador que assumiu a principal responsabilidade do setor ofensivo alvinegro. E aquele apelido de Speed, sabe?
tem motivo, viu? A estreia do colombiano agradou torcedores. As características desse novo reforço encaixam perfeitamente no estilo de jogo adotado por Guto Ferreira. Um velocista com a qualidade técnica de Mendonça pode elevar a efetividade do sistema, da transição ofensiva e de contra-ataques rápidos. Além da força física para as arrancadas, o novo camisa 10 sabe finalizar e tem capacidade de servir os companheiros. Nota para a estreia de Mendonça do Ceará. Olha, uma nota 6 para ele. Está fora de ritmo, a gente sabe que tem vontade, ele tem técnica, mas precisa de ritmo de jogo. Chegou agora, precisa de entrosamento. Já mostrou que o lugar dele é pelo lado direito. Foi assim que ele chegou na bola, deixou o Quinteiro para trás e a defesa, aliás, chutou em cima do goleiro, né? Poderia ter dado uma cavadinha à la Clodoaldo. E pelo lado direito, aquele setor é o lado dele, mas ainda está totalmente fora de forma. Aliás, o melhor jogador que eu achei no Ceará foi o William Oliveira, o volante que saiu para a entrada do Oliveira no segundo tempo. Germana Pinheiro com objetividade. Falar do Felipe Alves é pleonasmo, né? Com certeza. Com certeza, Sérgio. O Felipe Alves é aquele jogador regular, acima da média, desde que chegou. Felipe Alves, uma ou outra partida, ele teve lá a sua, enfim, um momento de vacilo, ou talvez um erro, mas tudo isso se apaga diante das brilhantes atuações do Felipe Alves. E eu digo brilhantes porque não são boas defesas que o Felipe Alves faz, são defesas impressionantes, são defesas de quem de fato tem muita qualidade e, como eu coloquei aí na matéria, tem muita frieza. Aqui mesmo no Trem-Bala, a gente já pontuou várias oportunidades, vários títulos, inclusive esse de Homem de Gelo, que ele recebeu, mas em oportunidades, por exemplo, de pênaltis, em que o Felipe Alves precisaria manter a frieza para que naquela cobrança ele pudesse sair, né, ele pudesse fazer a defesa, e isso de fato aconteceu, por méritos somente dele. O intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais Clássico Rei, mais opiniões, mais comentários das feras do Trem-Bala. Rádio AM do Povo 1010, TVC, Canal 5. Não para, minha para. Eu pergunto, aliás, todos perguntam aqui através do WhatsApp, através de mim, para você, Oswaldo Azinho, você que está pegando tanto no pé, não só do Enderson como do Guto, anote a minha opinião. O ataque do Ceará para estrear dia 21 de abril, para estrear não, para jogar no dia 21 de abril pela Sul-Americana. Steven Mendonça, Jael e o Gonzalez. Esse é o ataque milionário do Ceará. Com Vina no meio campo e os dois volantes. Ou é o William Oliveira, ou é o Oliveira, ou é Fabinho, ou é Charles, ao lado do Fernando Sobral. Esse é o ataque. Agora, do Fortaleza, precisa se definir mais do que nunca o Anderson Moreira. Se quer arrumar uma vaga para o Robson, não é na ponta. E por que toda a vida ele escala o Oswaldo como salvador da pátria? O Oswaldo não salva mais nada, campeão. Olha, Sérgio, para mim são dois técnicos ou treinadores, não são técnicos, são treinadores meia boca. Os dois. Não justifica aquela escalação do Ceará, rapaz. Não justifica. Você falou mesmo aí o ataque. Você falou. Por que ele não colocou? Me diga. Porque o jogador só ganha ritmo de jogo se jogar. No banco não vai ganhar, não. Parar com esse negócio de querer passar a mão na cabeça. Não, tá arrumando. Tá sem tempo de treinar. Não existe isso, não. Você treina até no jogo. Por exemplo, amanhã o Fortaleza vai jogar com o Santa Cruz. Quem é o Santa Cruz? Zero. Não ganhou um jogo ainda. É o fone, é o último da competição. Então ele pode treinar o time amanhã, mediante o Santa Cruz.
Agora, não pode você ter um jogador como o Guedes, que foi contratado, um baita de um trabalho que teve para trazer, regularizou o jogador e não botou para jogar. Aí me vem com o Pablo, né? Para que o Pablo? Nem apoiou, nem marcou. Aliás, tanto o Ceará como o Fortaleza, mas eu vou falar mais do Ceará, porque eu sei que você quer que eu fale do Ceará. O Ceará precisa contratar zagueiro, o Ceará precisa contratar um lateral esquerdo, porque o Bruno Pacheco, olha, aquela bolinha dele ontem, se fosse o inverso, ele pegasse o Mendoza pela frente, ele ia morrer. Entendeu? Meio de campo do Ceará é meia boca. Não é que tenha jogador de qualidade, não. Tem, é que o Guto não sabe escalar. Ninguém vai me tirar da cabeça que o Nares não é melhor do que tudinho ali. Ninguém vai me tirar, rapaz. O Fernando Sobral, ele luta, briga, mas é ruim no passe. A qualidade, olha, Sérgio, hoje o futebol é a qualidade do passe. Se você não tiver a qualidade no passe, o Renil sabe disso mais que eu, jogou, foi profissional, foi artilheiro. Se não tiver a qualidade do passe, não vai para lugar nenhum. O Kraus, por exemplo, não sabe sair jogando. Não sabe. É uma falta de recursos técnicos que ele tem. Meu amigo, olha, futebol hoje requer força. Mas, acima de tudo, você tem que ter a técnica. Você tem que ter. Aí me vem com o Oliveira, que é bom jogador. Eu estou falando é do primeiro Oliveira que jogou. Se ele coloca ele e o Nares, aí, meu amigo, era show de bola. Nares só com Covid. Ai, tá com Covid. Não, mas ele vai ficar bom. Mesmo ele quando não coloca, não. Não coloca. É técnico meia boca, meu querido. Tem medo. Como teve o Endes de botar o Guedes para jogar. Não justifica ele não botar o Guedes para jogar. Por que ele não botou o Endes para jogar? Por que ele não pegou o Igor Torres, não botou na direita, não botou o Robson de atacante e o David? Por que ele não fez isso? Porque não sabe escalar, rapaz. É meia boca. Daqui tem medo, joga recuado, procura empatar o jogo. Qual foi o chute que o Fortaleza deu no segundo tempo? Mendigo. Será que eu... Então eu vou te contar, minha televisão está com defeito. Porque eu não vi o Fortaleza no segundo tempo dar um chute. Né? O chute que o Fortaleza deu foi aquele do Ed Paulista, que foi parar no cemitério Parque da Paz. Rapaz, olha, as coisas têm que ser realistas. Eu não engano a ninguém. Eu estou aqui no Tribala porque é um programa que procura trazer a verdade. Eu estou trazendo a verdade. Eu não estou aqui querendo agradar dirigente nem ninguém, não. Eu estou querendo mostrar para eles, aconselhar para eles o que vem acontecendo. Esse negócio de sei o quê, está conhecendo, está arrumando. Isso não existe no futebol, não, rapaz. Não existe, não. O jogador que é contratado é para jogar, não é para ficar olhando para o outro, não. Você vê como o Ceará melhorou com a entrada do Jorginho, entendeu? Quando ele mudou a performance do Ceará. O Ceará melhorou, teve mais chances, muitas chances, teve uma, duas, nem três, não. Teve umas 5 chances, ou mais, né? Então, vale salientar que, na realidade, o Felipe Alves sempre não é mais novidade, que é um grande goleiro, é um dos melhores do Brasil para mim. Entendeu, Sérgio? Esse é que é o problema. Esse é que é o grande problema. O campeão voltou. Falou muito. Bom de bola, eu pergunto a você o seguinte: no ponto o Azinho tem razão, puxou aqui o que ele me perguntar. O Fortaleza fez um esforço danado, contratou logo uma vez 2 para substituir 1. O Gabriel Dias foi embora, ele trouxe Daniel Guedes, que é o craque do Miguel Júnior. Olha o Miguel Júnior ontem, tentando justificar, sabe? Por que o Daniel Guedes não tira para o jogo? Foi uma beleza. Aí ele traz o Pitachu, que não é lateral há muito tempo. Há muito tempo ele não jogava no Vasco lateral. Ele tem 2, nem no banco levou, Renilson. Nem no banco levou nenhum e nem o outro, Renilson. Olha, falta transparência, a gente sempre diz aqui no nosso futebol, não é só no futebol cearense, não, no futebol mundial. Porque poderia ter falado, não, Daniel Guedes está regularizado, aconteceu algum problema, esse jogador, o condicionamento físico dele não está bem, mas não ser relacionado, e eu indaguei o Miguel, porque o Isaac chegou, o Isaac foi contratado e ele veio com a delegação do Fortaleza, jogou lá em Caxias.
E o Isaac estava em Porto Alegre, veio com a delegação. Fortaleza jogou na quarta-feira. E o Isaac foi para o jogo. Então, não sei, acompanhei a entrevista do Anderson Moreira, mas ele não falou sobre esse jogador. Então, se você contrata Daniel Guedes, deve estar doente, ou pegou Covid, alguma coisa assim. Porque não foi nem relacionado. Nem relacionado foi. E poderia ter sido relacionado também o Iago Pikachu. Já que está regularizado, o Fortaleza não tinha nem o lateral direito de origem, levava o Pikachu. Ó, te vira aí, meu amigo. Vai para a lateral. Você começou com o lateral. Foi assim que você surgiu no Paysandu. Mas são as coisas do nosso futebol. Ninguém esclarece e fica na dúvida para o torcedor. Passa adiante. Germana Pinheiro, eu pergunto e você responde, Germana Pinheiro. Cadê o Felipe? Cadê o Juninho? Olha, esse Ederson, meio campo, fez uma grande partida, como também fez o Wanderson, zagueiro, hein? Não é a primeira vez. Contra o Caxias, ele também jogou muita bola, o Wanderson, o nome dele. Agora, com o Ederson e com o Jussa, fica difícil. Felipe e Juninho finalmente vão ser reserva no tricolor. Fala, Lula. A bela da Talma, Germa. A bela da Talma, Germa. É isso que a gente sempre falava no ano passado, né? Que podia mexer com todo mundo, podia mudar de posição, podia todo mundo sair, podia todo mundo entrar, mas Juninho e Felipe estavam ali garantidos, talvez por uma questão, como a gente também trouxe aqui no Trem-Bala, né? A quantidade de volantes que o Fortaleza contratou. Mas, dessa vez, desbancou mesmo. O Felipe, a gente está esperando aí as notícias em relação a ele, né? Felipe que recebeu propostas, enfim. A gente está esperando aí as informações em relação a ele. O Juninho, que perdeu esse espaço, porque o Matheus Jussa e o Ederson foram muito bem. Inclusive, tá um trava-línguas nessa equipe do Fortaleza, né? É Anderson, Wanderson, Ederson. É muita gente e a gente, às vezes, se confunde aqui. Mas, enfim, são dois atletas que chegaram mostrando que vêm para brigar por vaga, que não vão aceitar a opção do treinador, não é porque chegaram agora que vão ficar ali no banco esperando a oportunidade de ser escalado para mostrar serviço. Já mostraram a que vieram e vão botar o Juninho e o Felipe para trabalhar muito se quiserem recuperar as posições. Passa adiante. Duas particularidades de Ceará, Fortaleza e Copa do Nordeste. Primeiro, Ceará não perde há 16 jogos da Copa do Nordeste. 16 jogos que não perde. 12 no ano passado e 4 esse ano. É uma invencibilidade que nenhum clube do Nordeste atingiu. Até bem pouco tempo, o Bahia tinha 15 jogos. O Ceará suplantou a média. Segunda particularidade, em Copa do Nordeste, o Fortaleza só ganhou um clássico diante do Ceará. E a terceira particularidade, Guto Ferreira completou ontem 9... Ontem que eu falo é de sábado. Sábado é ontem não é sábado, sábado é domingo. 9 jogos de invencibilidade na Copa do Nordeste. E em duelo com o Fortaleza continua tudo igual. 3 vitórias do Guto, 3 derrotas, 2 empates. Vamos à última, a derradeira, o derradeiro circuito do Trem-Bala e voltamos com o arremate final do trem. Sai, trem. Vai embora, trem. Mas volta. Não para, minha É com enorme, mas um enorme pesar. Tá difícil controlar essa doença, hein? Que mais um amigo se foi vítima de Covid-19. O professor Arialdo, que é o instrutor-mor do pessoal da atividade de voleibol na instituição Colégio Cristos, foi mais uma vítima desse vírus medonho que ataca o mundo inteiro. Olha como são as coisas. Ele e o Cocão formavam o núcleo de esporte do Colégio Cristo, tão bem dirigido pelo meu querido amigo professor José de Carvalho Rocha. O Cocão nos deixou em janeiro.
2 meses depois, o Arialdo se foi com a mesma moléstia. É incrível, né? Ambos se trabalhando tanto juntos, difundindo o esporte estudantil no Cristo, desde sábado estão reunidos em outro patamar. Agora com muito mais tranquilidade, revendo, passando em revista tudo de bom que fizeram pelo Colégio Cristo e pelo esporte. Sábado passado, em função do motivo da doença, da morte, o carro fúnebre que levava o corpo do Arialdo da funerária para o cemitério Parque da Paz passou em frente ao Colégio Cristo, aqui na Silva Paulé. E muitos alunos, pais, estudantes do Cristo aplaudiram a passagem dele por lá. Parou durante 1 minuto, foi feita uma oração e todos se emocionaram com a última despedida do Arialdo. As condolências à família, esposa, filhos, extensiva a toda a direção, corpo docente e discente do Colégio Cristo, o colégio completo, que está atingindo os 70 anos, exatamente em 2021. Vida que segue. Germana Pinheiro, e o Twitter? Alô, Germana, pergunta o que os passageiros querem saber, tirando dúvidas. Tá bombando aqui, olha, a Gleiciane, ela tá fazendo uma pergunta para você, Sérgio Ponte. Ela tá perguntando, Fortaleza tem medo de botar o time para frente? Bom, se não tem medo de botar o time para frente, tem medo de colocar os dois que ele contratou. Eu tenho a impressão que ele não botou nem o Daniel Guedes, nem o Pikachu com medo de enfrentar o Mendonça. E aí os dois ficarem lá atrás, não ficou o quinteto da terra. Só pode ser isso, com medo de enfrentar o velocista Mendonça. E o Mendonça jogou pelo lado direito. Coitado do Bruno Belo, do Carlinhos, tadinho dele. Tem a participação aqui do Luiz Moura, ele faz um resumo e depois uma pergunta, e aí, na verdade, uma pergunta não, ele manda uma informação pro Azim. Ele está dizendo, Fortaleza com muita transpiração e nada de inspiração, o Ceará com muita categoria, mas ainda faltou inspiração. E aí ele corrige aqui o que o Azim falou, dizendo que o Ceará teve 4 mudanças naquele time. Uma foi o Samuel Xavier, a segunda o Thiago Panhussá, a terceira o Fabinho e a quarta o Lima. E aí ele te pergunta, Azim, o Samuel Xavier fez falta? Tanto faz Samuel Xavier como Eduardo, são 2 jogadores que não servem para nada, não marca, não apoia, entendeu? O Samuel Xavier, a vantagem dele é que ele apoiava, ele jogava até de ponta. Não é que ele fez falta. O que fez falta foi o Gabriel, que ele devia ter colocado para jogar. Eu já disse e vou repetir, ele colocou o mesmo time que o Ceará vinha jogando. Acabou a história. Não adianta. Bom, temos participação aqui do Reginaldo. O Reginaldo diz que deseja boa tarde a todos que fazem parte do programa, que gosta muito do Trem-Bala, pergunta pelo Homem Mal. O Homem Mal está já voltando. E, enfim, ele faz aqui as observações, diz, Azinho, o que você achou do Fortaleza e faz uma pergunta para você, Renilson. Bom de bola, o Tite vem ou não vem para o Fortaleza? O jogador Reginaldo tá sendo... Regis de Maracanaú. Reginaldo de Maracanaú, um abraço para você, abraço a todos aí de Maracanaú. Está sendo negociado, é o jogador que o Fortaleza quer. O Fortaleza queria também o Luiz Otávio da Chapecoense, o Bahia contratou. Aliás, o Tite entrou no jogo sábado, o Tite jogou pelo Göztepe no Campeonato Turco, o time dele perdeu pelo placar de 5-3, ele fez um dos gols, entrou no segundo tempo, fez um dos gols. Aliás, o primeiro gol que ele fez com a camisa do time turco. É o jogador que o Fortaleza quer, está atrás dele aí no mercado da bola, Germana. Passa adiante. Olha, tem a participação aqui do João Gabriel, ele pede para que vocês resumam o Clássico Rei em uma palavra. Sério? Frappé. Renilson. Regular. Clássico regular. Azim. Eu não vou nem chamar de Clássico Rei. Eu tenho vergonha de chamar aqui de Clássico Rei. Olha, tem mais participação. O Vitor, ele está dizendo, Azim que é o Guto fora e esqueceram o cotovelol dele. Saudades do Homem Mal. E aí ele pede para vocês mandarem um abraço aí para o consulado alvinegro de Quixeramobim. E tem a participação aqui também do Magalhães. Ele diz, Azim, me desculpa, mas você criticando o time do Ceará e o Guto, com certeza
você não... ele tá falando aqui do cotovelol, né? Ele disse que o Ceará deu um nó no Fortaleza. Nó aonde? Ele é cego, é? O que eu estou falando é que o Ceará colocou o mesmo time. Foi o mesmo time. O Ceará, no segundo tempo, criou as chances porque o Fortaleza não jogou. O Fortaleza caiu, acabou a história. Para mim, são 2 técnicos meia boca. Pronto, acabou a história. Câmera em mim, vamos lá. Os arremates finais. Antes, uma informação. Ceará quer mesmo o zagueiro Moisés. Passe dele, a multa dele, 7 milhões. Ceará ofereceu 3 milhões. Zagueiro Messias. Desculpa, isso aí não. Messias, zagueiro Messias, o América Mineiro. Já tem o aval, sim, do Lisca. Agora, o América estipulou multa de 7 milhões. O Ceará chega até 5 milhões pelo zagueiro. 3 milhões na mão e os 2 milhões parcelados. Ou então, contrata por 3 milhões e pega 60% dos direitos econômicos do jogador e o América fica com 40%. E o Ceará empresta 2 jogadores ao Lisca, ou o Rick, ou o Bachola, ou o Wesley, que não serve para o Ceará. Até a noite, o Ceará espera bater o martelo. Jogador acertou com o Ceará, contrato por 3 anos. O boa tarde de Renilson Souza, o bom de bola. Não foi um bom resultado. Empate 0-0, Fortaleza e Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão com relação à Copa do Nordeste e à tabela. O Ceará caiu para a 3ª posição no Grupo A. Na frente dele tem o Bahia e o CRB. O Ceará joga fora de casa. Na quinta-feira pega o Botafogo do Marcelo Vilar, lá em João Pessoa, 9 da noite. Também não foi um bom resultado para o Fortaleza, que perdeu a liderança. O ABC é o primeiro colocado com 8 pontos. O Fortaleza é o segundo com 8. E o Fortaleza pega o Santa Cruz amanhã, 9h30 da noite, na Arena Castelão. Um abraço a todos e até a próxima. Boa tarde, seu Germana Pinheiro, a bela da tarde. Bom, deixar aqui principalmente o nosso agradecimento, né, por todas as pessoas, por todos os passageiros que participaram aqui do programa junto com a gente. Vale lembrar que a gente ainda aguarda a sua participação para que a gente possa veicular amanhã aqui no programa. Então, se você no Clássico Rei acha que quem foi que não jogou nada, né? Na sua opinião, qual foi aquele atleta que você esperava mais dele, mas que não jogou nada? Tanto do Ceará quanto do Fortaleza, manda um vídeo pra gente aí, até 30 segundos, falando aí o que você esperava e o que você achou desse atleta. E também, se você quiser desabafar, se quiser soltar o verbo, tem aquele jogador, tem aquele treinador, tem aquele dirigente que está precisando ouvir umas verdades suas, manda esse vídeo pra gente, que a gente solta aqui no programa até chegar aí na direção certa. Claro, tá aqui na telinha o nosso WhatsApp no 984-39-5005. Manda esse vídeo pra gente amanhã, a gente veicula ele aqui no programa. Tenham todos uma excelente tarde. Até amanhã. O seu alô final, saudando as mulheres bonitas dessa cidade. O galanteador. Olá, meu Ceará. Osvaldazinha, fera no ar. Fala, romântico. Antes eu quero falar desse clássico mais um pouco. Os laterais, tanto do Ceará como do Fortaleza, não jogaram. Não jogaram nada, rapaz. Impressionante. Aí ficam dizendo Clássico Rei, tererei. Rapaz, olha, é uma coisa que me chama a atenção e até me irrita, sabe? Que eu vejo as pessoas querendo comentar para agradar, para dizer tererei, que é bonzinho, não é de nada. Olha a colocação do Ceará. Está onde? 3º lugar. Cadê a escalação do time do Ceará? Tantas contratações. Vão jogar quando? Fortaleza, Edson Moreira, teu time não deu um chute no gol do segundo tempo. Tem vergonha. Tem que jogar bola. Fortaleza tem que aprender a jogar bola. Esse é que é o grande problema do Fortaleza, tá certo? E, entretanto, eu tenho que mandar um abraço para o Rogério Auxiliar, não esquecendo das mulheres bonitas e milionárias do bairro da Aldeota. Um abraço e até amanhã. E fique em casa. Hoje... Você fica em casa. E use máscara. E o programa hoje eu dedico ao meu amigo Lúcio Filho, o famoso Malinha, narrador esportivo dos bons, que está ficando mais velho.
Amanhã a gente volta. Tchau, um abraço. Boa tarde. Não para, minha mão, minha